Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Deixa eu tentar explicar qual vai ser a estrutura do nosso estudo, para que os irmãos tenham noção qual é o caminho que a gente vai seguir, certo? Primeiro, vamos lá, pessoal. Geralmente, na escola dominical, vocês têm sempre a oportunidade, à medida que eu vou expondo, eu permito que os irmãos façam intervenções, perguntem, comentem. Mas hoje eu preciso primeiro ter um tempo para explicar, para expor tudo que eu preparei aqui, e ao final eu vou dar esse tempo para que os irmãos perguntem, certo? Então, se você quiser perguntar, anote sua pergunta ou guarde para o final, porque se eu não tivesse tempo para expor primeiro, vai se tornar aqui um debate sem fim, a gente não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar com mais dúvida ainda, tá bom? Então vamos organizar isso. Segundo lugar, qual é o caminho que nós vamos percorrer? A questão do país hoje, ela não começou com um problema político, econômico, coisa do gênero. A questão do país é uma questão espiritual. O problema da nossa nação é porque a nossa nação não tem o nosso Deus como Senhor, né? E nós devemos avaliar todas as coisas à luz da palavra de Deus, que é a revelação do Senhor. O problema que se dá hoje, em primeiro lugar, é um problema entre os governantes e os governados, ou seja, superiores e inferiores. Isso tem a ver com um mandamento da palavra de Deus. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Mas atrelado a isso, há também uma questão econômica, né, de contratos que foram celebrados entre uma parte contratante e uma parte contratada. Nesse caso específico da greve dos caminhoneiros, aqueles que trabalham nas estradas e os seus contratantes, né, diretamente isso. Mas envolve o governo, né, porque tem a história do combustível, né, do preço de pedágio e tudo mais. Então, é complexa a situação, extremamente complexa. Então, nós vamos partir de uma análise rápida do quinto mandamento e do oitavo mandamento. O quinto, a honra devida às autoridades. O oitavo mandamento, não furtarás, que é a relação comercial, a relação de contratos comerciais. E daí em diante, depois de observadas as implicações desse mandamento, nós vamos ver uma rápida teologia do Estado, o que é o Estado à luz da palavra de Deus, e em seguida vamos traçar o caminho que a nossa nação tomou desde muito tempo, mas a gente precisa delimitar um tempo. Então, desde 2014 para cá, e quais são as consequências, os frutos dessas tomadas de decisões dos políticos, do nosso governo, para hoje. E aí a gente vai avaliar, no final, se essa greve é justa, não é, se ela trouxe vantagem ou desvantagem, ok? Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. E esse mandamento ele tem promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o quinto mandamento. Oitavo mandamento: não furtarás. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno e Pai de toda bondade, nós damos graças a Ti pela Tua palavra, porque ela nos dirige em todo o caminho, sendo ela lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho, Senhor. Ajuda-nos a entender a situação da nossa nação hoje, para que vejamos somente em Cristo a solução dela. Nele nós oramos. Amém. Eu pedi aos irmãos que trouxessem aqueles que têm os catecismos, né? O catecismo maior e o Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja. E se você tem ele, ou na Bíblia, ou de alguma maneira digital, abra na pergunta 127, por favor. A pergunta 127 é a interpretação do quinto mandamento, de Êxodo 20, 12. Que honra devem prestar os inferiores aos superiores? Veja só.
A honra que os inferiores devem prestar aos seus superiores é toda a reverência que se deve a eles de coração, em palavras e atitudes, a oração e a ação de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a obediência voluntária às suas ordens e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa e a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus vários escalões e a natureza de seus postos. Suportai suas falhas e encobri-las com amor, sendo uma honra para eles e para seus governos. Então, os inferiores têm sim deveres para com seus superiores. Lembre-se que quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, não está falando apenas do seu progenitor, mas é de toda a autoridade que é constituída por Deus. Logo, eu tenho que honrar e reverenciar toda a autoridade. E nisso inclui, inclusive, autoridades ímpias como as nossas. Porque se você observar, quando Cristo vai dizer, dá a César o que é de César, César não era nenhum cristão, né? Se você pensar que Paulo diz aos romanos que eles devem se submeter a toda a autoridade porque ela foi constituída por Deus, quem é que estava acima dos romanos naquela época? O Império Romano, né? Consequentemente César. Então, a questão não é você tem que se submeter a uma boa autoridade, não. Você tem que se submeter à autoridade. Por exemplo, quando uma mulher tem um marido ruim, mesmo que até o limite da palavra de Deus, aquilo que ele diz, mesmo sendo ruim, mas é bom e segundo a palavra de Deus, ela tem que se submeter. Quando é que uma mulher não se submete ao seu esposo? O limite é a lei do Senhor. Então, quando alguém tenta me fazer pecar, então a minha submissão é primeiro a Deus, depois àquela autoridade. Isso serve tanto na relação marido e mulher, filho e pai, ovelha e pastor, e cidadão e governo. Até onde me for lícito na palavra de Deus, eu tenho que me submeter a toda a autoridade. E não é só externamente. O catecismo disse, você tem que se submeter voluntariamente, ou seja, de todo o coração. Como é que eu vou, como é que eu desejo realmente, de fato e de direito, que haja uma mudança no meu país? Me submetendo à autoridade que existe e orando a Deus para que Deus melhore a condição dos nossos governantes. A pergunta que fica numa situação como essa, eu disse que a análise ia ser rápida, né, para que nós tenhamos condições de ver tudo. A pergunta é, então, dentro do que for justo, né, por exemplo, cobrança de impostos, eu tenho que me submeter calado, sem nunca reclamar? Então, o símbolo de fé, num comentário, ele vai dizer assim, como devem ser as nossas atitudes com as falhas e fraquezas daquelas autoridades? Uma atitude de paciência, suportar as suas fraquezas. B, uma atitude de amor, encobri-las com amor. Isto é, encobrir e não levar em conta as suas falhas até onde for lícito. Sendo assim uma honra para eles e para seus governos. Não se deve entender que por isso todas as falhas e más ações devem ser encobertas pacientemente e suportadas. Preste atenção agora. Há casos em que um alto grau de fidelidade nos impõe o dever de protestar e de expor os maus feitos dessas autoridades. É nosso dever denunciar os maus procedimentos das autoridades, constituídas sobre nós na igreja ou no Estado. O catecismo, no entanto, refere-se a fraquezas, o que não significa propriamente erros flagrantes, mas falhas ou fraquezas de caráter, e que por isso devem ser suportadas com paciência e acobertadas por amor. Por exemplo, no caso de Noé, quando Noé pecou, né, bebendo demais e se embriagando, e um dos seus filhos viu a nudez dele, enquanto dois deles encobriram o pecado de Noé. Veja, aquilo ali era uma fraqueza, né, no caráter de Noé, porque não soube dominar, né, uma única vez os seus desejos e caiu na embriaguez. Então isso você tem que encobrir, porque são as falhas que todo mundo tem.
Mas quando é um erro flagrante, quando, por exemplo, na igreja, o ensino é herético, você não pode ficar calado. Você tem que se manifestar. E quando no Estado há alguma obrigação injusta, por exemplo, você que é juiz crente, ter que casar um homossexual, então você tem que protestar. Porque a lei de Deus está acima da lei do meu país. Nós nos submetemos ao Estado no Senhor. Né? Preste atenção nisso, depois a gente vai avaliar essa questão. Nós submetemos ao Estado no Senhor. Então, há sim o direito do protesto, da manifestação, quando a autoridade erra flagrantemente. Qual é a diferença entre protesto e revolta? A pergunta 128, você pode conferir aí. Quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda a negligência dos deveres para com eles, a inveja, o desrespeito e a rebelião contra essas pessoas e suas posições, em seus legítimos conselhos, mandamentos e correções, o amaldiçoar, o escarnecer e toda conduta insubmissa e escandalosa que resulte em vergonha ou desonra para eles e para seu governo. Ou seja, veja, há casos de exceção. Por exemplo, existe a rebelião civil, a revolta civil, que é a desobediência civil, assim chamada, que não é pecado. Quando, por exemplo, o Estado quer matar a sua família. Então você não vai deixar, não, eu sou submisso ao Estado. Não, porque a vida é superior ao Estado. A família é superior ao Estado. Então, nesse caso, tem que haver uma desobediência civil. Mas normalmente não. Há direito de protesto, direito, né, do manifesto, mas não há insubmissão. Desde que, qual é o limite disso? A lei do Senhor. Desde que você não seja obrigado a quebrar uma lei do Senhor. Né? Abra comigo, por favor, Números capítulo 11. Números 11, 28. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Veja, o texto está falando aqui, Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. O que está sendo dito aqui é o seguinte: a responsabilidade desses homens está debaixo de Moisés. Eles não deveriam se insurgir contra a liderança, mas respeitar e se submeter. 1 Samuel capítulo 8, verso 7. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Veja, aqui a questão é, Samuel, né, ele não queria atender a voz do povo que pedia um rei, quando Deus era o rei de Israel. Então, de certo sentido, não existe um governo que 100% das pessoas vão unanimemente aceitar. Porque até quando Deus era rei, eles rejeitaram o próprio Deus. Porque o problema não está simplesmente no governo, o problema está no coração do homem. Quando você se revolta contra o governo que você tem, sem a justa motivação, você não se revolta contra o governo, você se revolta contra o Deus que deu esse governo. Aí é onde está o grande risco. A necessidade de saber diferenciar entre manifestação, entre protesto e revolta e rebelião. Porque a Bíblia compara a rebelião ao pecado de feitiçaria, que é idolatria. Você se revolta contra a sua autoridade é porque você diz: se eu estivesse lá, eu faria melhor. Porque no caso você acha que Deus não é tão bom em escolher as autoridades. Você faria melhor. O problema não é com você, Samuel. O problema
é com Deus. Então, voltando à interpretação, né, do catecismo, você tem sim direito de manifesto, mas esse manifesto tem limite. Você não deve se rebelar, a não ser que seja por motivo justo, né, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina como uma desobediência civil correta. Agora, quais são os deveres do Estado, que é nosso superior? Né, para quem está com o catecismo comentado, pergunta 129, página 406. O Estado tem a obrigação de proteger o cidadão do país da violência de criminosos, bem como das ações hostis e inimigos estrangeiros. A Igreja está obrigada a proteger os seus membros das falsas doutrinas e heresias, que destroem a alma, e de toda a forma de divulgação que seja contrária à palavra de Deus. Veja, o chefe de família tem a obrigação de proteger os seus membros de tudo que for errado, danoso ou destrutivo, até onde lhe for possível. Esse é o trabalho do chefe de família, proteger a sua casa. Qual é o trabalho do Estado? Proteger os cidadãos. Então, o que muda é a amplitude. O pai, ele guarda a casa. O Estado, ele protege todas as casas. Mas isso tem limite também, o catecismo vai dizer. Porque um pai, ele tem a obrigação, por exemplo, de sustentar seus filhos. Mas a paternidade do Estado não invade a paternidade do pai da casa. Logo, o Estado não tem a obrigação principal de sustentar, né, o cidadão com casa, moradia, comida e roupa lavada. Isso aí é obrigação do pai. Porque na medida que o Estado intervém nesse ponto, ele se torna um Estado paternalista, né, e um Estado que invade a autoridade dos pais na sua casa. Aí o símbolo de fé vai dizer assim: quanto ao Estado, a sua obrigação consiste principalmente em proteger e garantir a liberdade e a segurança do indivíduo, da família e da igreja, e também administrar a justiça pública, promulgando e impondo leis justas e imparciais e garantindo o bem-estar público em tempos de crise ou emergência. Onde os pais não conseguem proporcionar a educação escolar de seus filhos, o Estado tem a obrigação de assumir também essa tarefa e é responsável diante de Deus pelo modo como a cumpre. Não é propriamente a função do Estado providenciar alimento, roupa, moradia, etc. para o povo, exceto em situações de emergência, quando é imperativo o auxílio temporário. Isso tem que ser analisado com muito cuidado, viu, irmãos? A tarefa do Estado, primeiro, é sustentar a segurança pública e guardar os contratos, ou seja, ele tem a obrigação de fazer lei justa, segundo a palavra de Deus, para que quando uma parte inferior estiver com um contrato com o superior, ele faça cumprir o contrato, sendo fiel da balança, não pendendo para nenhum lado. Êxodo nos ensina isso, que você não deve dar ganho de causa ao pobre por ser pobre, que é o que o Estado brasileiro tem feito muitas vezes com a lei trabalhista, por exemplo, que não é uma lei simplesmente para proteger o pobre, mas é para dar ao pobre até o direito que ele não tem e sufocar aquele pai de família que é o empregador. O Estado não tem a obrigação de fazer isso, não deve fazer isso, mas deve ser fiel, analisar e fazer cumprir o contrato entre as partes. Veja só, a liberdade do indivíduo é que a Bíblia nos garante no 5º mandamento, e vai dar condições para que o não furtarás, ou seja, os contratos sejam tidos sob um ambiente sem pressão. Você pode, com liberdade, tratar com seu empregador os termos do seu contrato, sem que o Estado delimite isso, porque não é da alçada dele fazer isso. Agora, aquilo que foi acordado no seu contrato, ele vai fazer cumprir. Ok? Então, essa é primordialmente a situação do Estado. Proteger tanto de inimigos externos quanto de inimigos internos. Mas ele não tem a função de lhe dar moradia, nem saúde, nem segurança, nem tudo isso que a gente, na nossa Constituição, tem. Porque essa Constituição não é divina, irmãos. Essa é a Constituição de homens. Inclusive uma Constituição de cunho muito socialista. Falando em comunismo e socialismo, a gente vai agora para o 8º mandamento. Perfeito.
eu tenho dificuldade até com essa palavra, né? Mas a assistência, porque na nossa cultura assistencialismo é pejorativo, né? É você viver dando assistência, sustentar. Mas eu entendo, quem dá assistência para o necessitado num ambiente bíblico é a igreja, especificamente por meio dos diáconos. É a junta diaconal que ajuda o pobre. Primeiro, o indivíduo, porque Paulo diz, aquele que não trabalhava, trabalhe, né, para ajudar o necessitado, Efésios capítulo 4, e a igreja, quando tem a junta diaconal que sustenta aqueles que não podem trabalhar, né, por diversos motivos. Então agora vamos para o 8º mandamento. Pergunta 140 do Catecismo Maior. Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, o 8º mandamento é não furtarás, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dá a cada um aquilo que lhe é devido, restituir aos donos legítimos os bens tirados deles ilicitamente, dá e emprestar gratuitamente, conforme nossos recursos e as necessidades dos outros, moderar os nossos juízos, desejos e sentimentos relativos aos bens mundanos, o cuidado e a busca providentes para obter, guardar, usar e dispor as coisas necessárias e convenientes à sustentação da nossa natureza e apropriadas à nossa condição, ter um meio de vida lícito e empenhar-se nele, a frugalidade, que é a vida simples, evitar processos judiciais, fianças ou outras demandas semelhantes, e o esforço por todos os meios justos e lícitos de procurar, preservar e aumentar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros quanto o nosso próprio. O Dr. Russell Rushdoni, quando vai tratar desse mandamento, ele se reporta a uma palavra que está lá em Gênesis, na criação, que Deus colocou o homem para dominar a terra. Então ele começa a construir uma teologia do domínio. O homem, né, por natureza, ele é aquele que produz riqueza. Então é da natureza humana, né, como é da divina, ele buscar trabalhar, né, e subjugar a terra. Então quando você cumpre essa ordem divina como homem, você sai de manhã cedo e busca produzir renda, produzir riqueza para a sua nação, você está cumprindo o mandamento divino. Logo, a pobreza, né, que muitas vezes evidenciada, né, como se fosse algo espiritual, o pobre é espiritual, não, o rico não é tão espiritual assim. Isso não é bíblico. A Bíblia ensina você a buscar a riqueza, não a riqueza no sentido de luxúria, né, de luxo, aliás, de você viver em conforto sem medida, mas você produzir riqueza e distribuí-la com aquilo que é necessário, né? Então a produção de riqueza é algo bíblico, né? O próprio Cristo diz, eu e o meu Pai trabalhamos até hoje. Logo, trabalhar é uma bênção dada por Deus. E o ócio é uma maldição dessa terra. Alguns são ociosos pelo pecado, outros são ociosos porque não tem como trabalhar. Então esse último não tem culpa, ele vai ser sustentado por aquele que trabalha. Por isso a necessidade de gerar riqueza, para ajudar o necessitado. Mas aquele que não trabalha porque não quer, segundo a palavra, deve morrer de fome. Isso é cumprir o 8º mandamento. Certo? Entende? Então, nisso também está envolvida a relação comercial, comprar e vender. Então, o 8º mandamento, não furtar, não é simplesmente você colocar um revólver na cabeça do outro e levar, ou você levar uma coisa escondido, mas é você ganhar de maneira ilícita. Quando alguém está numa situação difícil, você vai lá, sabe que a pessoa precisa vender, por exemplo, para pagar uma consulta, um tratamento médico para a esposa, e você sabe que ele está vendendo aquele carro, aquela moto, barato por conta disso, e você ainda por cima coloca um preço inferior, que é porque você sabe, não é porque ele está apertado, então eu vou massacrá-lo. Então isso é quebra do 8º mandamento. Você está furtando o que não é seu. Isso também se dá em relação à relação de trabalho.
Porque pense comigo, quando você é empregado e você buscou aquele emprego, chega para lidar com o patrão lhe diz qual é a jornada de trabalho, ele lhe diz quais são os termos para você trabalhar, quanto é o salário, e você aceita, né? Não tem tanta liberdade assim, porque até o salário o governo diz que quanto tem que ser o mínimo, mas você aceitou. Aí passado 1 ano, 2 anos, você diz não tem aumento. Aí qual é a conclusão daquela pessoa? Nós vamos nos juntar em uma associação e essa associação vai brigar com o patrão para fazê-lo, né, nos ouvir. Primeiro vai na conversa, se não for na conversa, então a gente faz uma greve. O que é a greve? Você encerrou, você interrompeu o seu trabalho, né? Você interrompeu o seu trabalho, parou de trabalhar por uma causa que você acha justa, mas que não foi acordada no contrato de trabalho. Isso é greve, né? Aí você diz, não, mas não é justo o salário que eu tenho. Mas existem meios pelos quais você vai lidar com isso. Inclusive, você nem é obrigado a estar naquele emprego. Agora, o que não é greve, para a gente não generalizar, nós tratamos os presbíteros a semana inteira para definir os termos. Se você tem um acordo com o seu patrão, né, e esse acordo não é cumprido, não por força de uma eventualidade, por exemplo, uma situação como a que o país está, se o patrão lhe ofereceu 20% de aumento a cada ano, e nesse ano ele chega para você e diz, olha, esse ano eu não tenho condição, por conta da situação do país. Aí você diz, não, mas foi acordado. Sim, mas ocorreu uma coisa que não era prevista no contrato, né? Você não tinha como adiantar essa informação, né? Então, é difícil pensar no contrato assim, mas vamos imaginar, a quebra de contrato não se deu por parte do empregador, porque ele não teve condição. Agora, no outro caso hipotético, onde você acordou algo, por exemplo, você disse que naquele salário não tem condição mais de trabalhar, uma negociação justa, e o patrão diz, pronto, então no final do mês eu vou lhe dar 20% de aumento. Nada aconteceu, né, na economia que impedisse, e ele chega no final do mês e não paga a você e aquela classe, então aí quem foi que quebrou o contrato? Nesse caso, ele quebrou o contrato. Logo, aqui não pode ser tratado como greve, mas aqui é uma quebra de contrato. Em havendo quebra de contrato, o outro lado quebrou, não fui eu. Então eu não vou trabalhar fazendo greve, eu não vou trabalhar porque o acordo foi quebrado. Uma relação empregador e empregado é um contrato. Você, como crente, não deve quebrar contrato, porque isso é infidelidade. Mas se o outro lado quebra, você está desobrigado da sua parte. O presbítero quer falar? Não. Entendi. Entendi.
Você sabe que não vai ser cumprido. Uhum. Se aproveite disso. O governo é um dos patrões mais irresponsáveis que nós temos. Promete o que não pode pagar. Só concursado. É federal. Isso. Negocia por nós, né? Quem negocia com o nosso dinheiro, porque assim é muito fácil fazer esse tipo de coisa com o dinheiro dos outros, né? Com o seu é mais difícil. Mas ele negociou uma coisa que ele não pode pagar. E aí acontece o que a Universidade Estadual está passando agora. Quebrada. Não tem condição de pagar. A lei de responsabilidade fiscal ela já foi estourada na Universidade Estadual. Não tem mais como, porque todo ano aumenta, o professor ganhando 20 mil, 20 e poucos mil. Não tem condição, isso é fora do mercado. Então, o oitavo mandamento, até a comparação que é feita aqui, se o quinto mandamento, ele zela pela santidade da autoridade, o sexto, não matarás, zela pela santidade da vida, o sétimo pela santidade da intimidade, o oitavo zela pela santidade da propriedade privada, né? Isso você falar em determinados meios é o pessoal da Chilique. Mas o oitavo mandamento, ele zela pela propriedade privada. O que Deus lhe deu é seu. O que você consegue com o fruto do seu trabalho é seu. É de Deus, num sentido, você vai prestar contas a Ele, mas é seu. Então o oitavo mandamento, ele tem esse sentido. Zelar pela propriedade privada. E é por isso, e somente por isso, que o comunismo ele é errado em si. Né? O autor aqui, Gerardo dos Ruiz, vai dizer assim: segundo a Bíblia, o que a Bíblia ensina, o comunismo é errado a princípio. Não é errado meramente em alguns de seus aspectos ou práticas, ou por causa dos abusos a ele associados, mas é errado e maligno na sua ideia fundamental. Se pudéssemos imaginar um perfeito estado de comunismo em que não houvesse tirania, campo de concentração, polícia secreta, propaganda política, nem censura de informações, ele ainda seria inerentemente pecaminoso e maligno. Veja só agora, o capitalismo viola a lei moral de Deus pelos males e abusos a ele vinculados. O comunismo viola a lei moral de Deus por sua própria natureza e ideia fundamental. O comunismo é pecado porque ele nega o oitavo mandamento, não furtarás. O capitalismo muitas vezes leva ao pecado, não é pecado, mas leva ao pecado pelas suas distorções, como consumismo, né, desejo de enriquecimento exacerbado, mas não é pecado em si. O comunismo não, ele é pecado em si mesmo. O autor ainda vai dizer, para a gente fechar, o comunismo procura fundir o indivíduo à massa da humanidade. E isso envolve o sacrifício do elemento essencial da personalidade do homem, como portador individual da imagem divina e mordomo de Deus, com domínio sobre uma parcela da criação de Deus. Deixa eu tentar explicar isso aqui. No comunismo, a pessoalidade ela é relegada, ou seja, o indivíduo, a liberdade do indivíduo é deixada de lado pela liberdade de uma massa. Então, você não vai negociar com o seu patrão, quem negocia é o sindicato. Você não vai negociar com o seu patrão, quem negocia é uma associação. Porque a pessoalidade do indivíduo ela é negada. E tudo vai ser tratado por outra pessoa que me representa. Isso aqui faz alusão à teologia do Estado que Rushdoony nos traz no trabalho dele. Ele vai dizer assim, preste atenção nisso.
Um Estado comunista tem tudo a ver com politeísmo. Um Estado mais capitalista tem tudo a ver, né, com o cristianismo. Tem mais a ver com o cristianismo. Por quê? Porque o que é o politeísmo? Você tem o quê? Vários deuses. Então, num ambiente onde você tem vários deuses, um dos deuses pode ser o Estado. No final das contas, num país comunista, o único Deus vai ser o Estado. Mas só foi proporcionada essa conclusão por meio de um princípio, que é o politeísmo. Então, primeiro se nega todo tipo de religião, é isso que o comunismo faz. Ele primeiro proíbe todas as religiões e depois estabelece uma única religião, o Estado. Primeiro teve que ter politeísmo, né, e depois ter o Estado, que é um monoteísmo estranho, né? No capitalismo, né, tem muitas distorções, muitos erros, inclusive, mas no capitalismo, o capitalismo não está preocupado com essas coisas, porque pode ser também o dinheiro, o grande Deus do capital, mas você tem liberdade de pensar, de crer no que você quiser. Num país capitalista, você não tem uma influência do Estado tão grande na economia, na política e principalmente na religião. Presbítero. Pois não? Mas essa liberdade é exercício. Pensando. Se a gente tentar resumir qual a grande diferença entre capitalismo, comunismo, socialismo e todas as vertentes, é que no capitalismo o indivíduo é respeitado nas suas diversas relações sociais, mas principalmente o capitalismo só se refere ao que o presbítero falou, simplesmente à questão econômica. Né? Ele não está se importando se você tem religião, se você não tem. Para ele pouco importa, desde que você tenha liberdade, né, como indivíduo de lidar com a sociedade. Então, resumindo numa frase, capitalismo se resume a menos intervenção estatal e mais liberdade. Ponto. Estou certo nisso aí? Presbíteros? O que é o socialismo, o comunismo? Muita intervenção estatal, pouca liberdade individual. É por isso que é um absurdo você dizer, né, que a tirania de Hitler foi de direita, né? Como o pessoal diz aí nas aulas de história. Porque se direita, ou seja, o que é ser direita? É pedir menos Estado, tudo que Hitler fez foi o contrário. Ele estatizou até o pensamento do povo, literalmente. Então, essas são as bases, assim, tentei ser o mais resumido possível para que a gente possa entrar na parte prática agora, certo? Quinto mandamento, respeitar a autoridade até o ponto da palavra de Deus. Oitavo mandamento, respeitar a liberdade do indivíduo em relação nas suas relações sociais. Tem um autor da igreja, ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor Lucas Grace Freire, novo esse rapaz. Mas em 2014, preste atenção nisso, em 23 de agosto de 2014, ele escreveu isso aqui. Veja só. A gente vai começar a parte prática. Bolha econômica.
O governo Dilma anunciou às vésperas da eleição um pacote econômico que injetará mais moeda e crédito na economia. O objetivo do pacote é estimular o investimento e o consumo, trazendo um crescimento imediato a certos setores da economia. Aí ele diz assim: o cristão não tem motivo prático ou moral para celebrar. Primeiro, sabe que tais estímulos são fruto de distorção de pesos e medidas, que o governo teoricamente deveria preservar no seu papel de promover a justiça pública. Nesse caso, pelo contrário, o governo está depreciando a moeda ao aumentar a sua oferta na economia brasileira. Ou seja, quando o governo ele intervém com moeda, ele joga dinheiro. Por exemplo, as empresas não tinham crédito. Não tinha crédito por quê? Porque o risco estava muito grande. A economia já estava começando a se afundar em 2014 e ninguém empresta dinheiro quando você não tem garantia. Por isso não tinha crédito. Aí o governo diz: não, então eu vou fazer com que o dinheiro rode. E ele faz isso de maneira forçosa. Aí ele diz: nós não podemos achar isso bom quando o governo intervém dessa forma, porque ele está aqui, ele diz, ele não está promovendo o peso e a medida justa, que é uma lei do Senhor, o 8º mandamento. Peso e a medida justa. Ele colocou moeda onde não deveria. Em segundo lugar, no contexto imediato, essa é uma medida que de fato traz uma certa expansão à economia, imediatamente. As coisas poderão parecer ter melhorado. Veja, ele disse isso em 2014. E é inegável a sagacidade, ainda que malévola, do governo Dilma em fazer a operação. Se as coisas melhorarem a tempo, isso poderá ajudar na reeleição da presidente, o que aconteceu. E de outra sorte, tem se saído mal como figura pública, pouco carismática e preparada. Por essa busca do bem partidário em detrimento do bem comum, o cristão deve se entristecer. Em terceiro lugar, embora tenha algum resultado inicial positivo, no longo prazo, preste atenção, essa é uma medida extremamente prejudicial à economia. As primeiras pessoas a receberem a nova moeda e crédito, em geral, empresas favorecidas pelo governo ou empresários favorecidos pelos bancos que fazem grandes empréstimos, se beneficiam pelo fato de terem de repente mais dinheiro. Com o súbito aumento do uso do dinheiro, alguns bens ficarão em falta e seu preço aumentará. Aconteceu isso? Inflação, porque foi uma bolha criada. Isso será também um sinal para que esses bens específicos sejam produzidos em maior quantidade. O setor beneficiado vai se aquecer, mas no longo prazo ficará provado que a base desse aquecimento foi empréstimos com dinheiro fácil, empréstimos que não serão completamente pagos. Ou seja, vai gerar inflação e inadimplência.
Pagou a dívida. Pagou a dívida. Só que ele pagou a dívida. Fazendo. Não um empréstimo interno. Então vamos lá, quem vai pagar o pato na história? Além do mais, isso tudo é uma espécie de redistribuição, né? Os mais pobres e a classe média, não tendo acesso fácil ao dinheiro, acabam pagando o preço maior. Quando o novo dinheiro e crédito chegar até eles, os preços dos setores artificialmente aquecidos já terão subido. Vamos lá, vamos fazer uma continha rápida aqui. Nesse período, o que é que se estava vendendo muito? Construção civil. Qual era o tipo de casa que se vendia? Minha Casa Minha Vida, né? E classe média e média baixa. O que foi que aconteceu? Quando o dinheiro, né, foi tomado da caixa e jogado subsídio, até hoje ainda tem subsídio de até 31 mil reais. O governo dá a você 31 mil reais para você comprar uma casa. De onde é que saiu isso? Do seu dinheiro. Ele está jogando dinheiro seu para depois lhe cobrar 9% de juros. Aí você vai e comprou sua casa. Essa roda começou a girar cada vez mais rápido. Todo mundo começou a comprar casa. Quando tem muita demanda e pouca oferta, o que é que acontece com o preço? Sobe. Foi o que aconteceu com o preço das casas? Aumentou absurdamente. Criou-se uma bolha. O que é que acontece? Hoje você não consegue mais vender praticamente casa nenhuma. Porque ficou tão caro, que inviabilizou o próprio mercado. Como é que começou isso? Jogando dinheiro que não existia. Porque basicamente é isso, é um dinheiro que não existe. Dinheiro de empréstimo sem fundo, né? sem lastro, não tem. Rápido. Perfeito. Mas lembre-se, ficou fácil de comprar porque o financiamento o dinheiro era fácil. As pessoas chegavam lá sem ter uma comprovação de renda, isso é o mínimo que se pede para um empréstimo, né? E todo mundo chegava lá com uma conta de luz e comprava uma casa. Veja só o que é que acontece. Ele diz assim: porém o governo Dilma é astuto. Caso a bolha estoure, ele está falando em 2014, e a presidente tenha sido reeleita, tenha sido reeleita, uma terceira reeleição não é constitucionalmente possível. E, portanto, o governo só precisa pensar no aqui e agora. Ou seja, tudo que eles queriam era o quê? Se manter no poder. Quando o caos vier, por pelo menos 4 anos, será problema de outro. Caso ela não se reeleja, que infelizmente não aconteceu, ou felizmente, a bolha vai estourar num governo de oposição, que ficará na história marcado como responsável pelo desastre econômico. Ou seja, de uma forma ou de outra, eles iriam sair bem. Aí ele diz assim: por essa brincadeira com o emprego e a vida de milhões de brasileiros ricos e pobres, o cristão se entristece. A prática da expansão monetária em ano eleitoral é bem conhecida dos economistas e cientistas políticos. Ela só ajuda 2 grupos: as víboras de Brasília, que têm nas mãos as rédeas do governo federal, e seus clientes, em geral, banqueiros e empresários em setores especialmente protegidos por essas serpentes. O crescimento econômico aparente é só isso, aparência. Na média e no longo prazo, nem todos estarão mortos, e sim mais pobres. E o PT sairá praticamente ileso e vitorioso. Isso aqui ele errou, né? A não ser que essa canalice seja denunciada com voz profética semelhante à de Isaías. Crescimento. E sim mais pobre. O PT sairá praticamente ileso e vitorioso. Naquela época.
Ele só a promessa, a profecia não foi completa, né? Por essa promessa de esperança que foi consolo no passado e que hoje nos lembra uma esperança maior e de um futuro melhor, onde toda a injustiça terá terminado, por essa palavra em seu executor, o cristão se alegra. Ele citou Isaías 24 e 25. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Graças a Deus isso se cumpriu, né? Não completamente, mas se cumpriu. Posso. Esse aqui foi o 35º pacote do governo Dilma Rousseff, em poucos anos. Aí vamos tentar entender uma coisa aqui agora. E o problema específico dos caminhoneiros, né? Porque a gente já viu aqui macroeconomia e o problema específico. O que aconteceu com os caminhoneiros? Estou tentando aqui abrir, porque a internet aqui fica ruim. Mas tem um artigo do Correio Brasiliense. Caio, vem cá, por favor. Tenta levar ali. Vai pegar agora. Pegou. Um artigo do dia 31/5. Diz assim: entenda por que a Petrobras está no centro dos protestos dos caminhoneiros. Vamos lá. O que aconteceu? A Petrobras praticamente quebrou. Praticamente não, quebrou. Não valia mais nada na Bolsa. Depois de ter sido assaltada por esse governo bandido do PT. Entre 2011 e 2014, a Petrobras se tornou o símbolo de pujança e depois o símbolo do desespero. Quando ela quebra e ela é uma estatal, o que é que acontece? Como é que se recupera uma estatal? Uma empresa que é do Estado? Injetando, né? Ou imposto ou preço. No caso, foram feitas as duas coisas, né? Primeiro, se contratou Pedro Parente, depois que saiu o PT, entrou Michel Temer, que não é fluxo e cheire, mas ele fez uma coisa certa, ele colocou Pedro Parente e ele tentou organizar a empresa, do jeito que se dá para organizar uma estatal. Aumentou receita. Como é que aumentou receita? Aumentou preço. Ele disse: agora, toda vez que aumentar o dólar, aumenta o preço do combustível. Então, esse aqui é um problema. Quebrou-se a estatal porque foi roubada. E, por outro lado, lá na outra ponta, aquelas medidas que o governo Dilma injetou dinheiro, uma delas foi para financiamento de caminhão. Eu não sei se alguém se aproveitou disso, mas era pelo Finame. Você comprava um caminhão com 10% de entrada, a entrada parcelada, com 6 meses de carência para pagar a primeira prestação. Gato e cachorro e 3 vidas para pagar, com 8% de juro ao ano, que é um juro absurdo para o Brasil, assim, muito baixo. O que é que aconteceu? Todo mundo comprou caminhão, todo mundo se alegrou, comprando caminhão, todo mundo... Vamos lá, aí o que é que acontece? Muita demanda de caminhão no mercado, não tem tanto frete assim, muita oferta, né, de caminhão no mercado para prestar serviço, não aumentou a quantidade de serviço. O que é que acontece com o preço do frete? Foi lá para baixo. Por outro lado, a Petrobras quebrada, tendo que aumentar o preço do diesel, ou seja, o preço do diesel ficou caro, o preço do frete foi lá para baixo. O que é que aconteceu no final? Viabilizou o mercado. Esses que estão hoje parados no meio da estrada foram os mesmos que estavam batendo palma para Dilma e para Lula quando estavam comprando seus caminhões. Porque é assim, irmãos, o Estado, quando está dando alguma coisa para a gente, é a melhor pessoa do mundo, né? Todo mundo gosta quando está comprando casa e carro, é subsidiado pelo Estado. Mas um dia a conta chega. E a conta chegou. A conta chegou. A Petrobras tem que aumentar o preço do combustível para poder pagar o rombo. O frete não tem tanto frete porque é caminhão demais. E agora, o que é que se faz? Aí, quer dizer, o problema foi gerado pelo Estado. O que foi que os caminhoneiros pediram para quem resolver? O Estado. Porque a mente do brasileiro é assim: o Estado me quebra e quando eu quebro, eu vou pedir mais auxílio do Estado.
Perfeito. Recebendo benefício. Todo mundo é assim, quer benefício do Estado. E um dia a conta chega. Aí me diga uma coisa, se eles estivessem ainda comprando seus caminhõezinhos e tendo frete, eles iam reclamar? Não iam. Então, não seja massa de manobra, não caia nessa historinha. Eles foram beneficiados pelo Estado, estavam gostando. Agora, quando vê a conta, ninguém gosta, né? E conseguir 46 centavos a menos no combustível, quem é que vai pagar isso? Você foi tentar abastecer seu carro a gasolina esses dias? A gasolina está R$ 4,50, porque quem vai pagar são os carros a gasolina. Pois não, Yuri? A gente vai chegar nisso agora. Perfeito, Yuri. Qual é a solução para o problema que o Yuri está dizendo aí? Você tem uma estatal que monopoliza o mercado. Qual é a solução do problema? Como é que se baixa preço? Concorrência, quebra de monopólio. A estatal deveria ser vendida não é vendida, feita a Celb foi vendida aqui em Campinas não, que tirou do Estado e jogou o monopólio para a Energisa. Mas é abrir mercado, quem quiser entrar, entre. Inclusive a Petrobras paga salários absurdos aos seus funcionários. Então a solução do problema é menos Estado, mais liberdade. Essa é a solução do problema. E é bíblica, né, porque foi traçado ao longo da Escritura. Agora veja só para eu terminar minha argumentação, vou abrir para os irmãos. Eu disse aqui várias vezes, quando estava citando a lei do Senhor, obediência é vida, desobediência é morte. Eu vou dar números agora da greve dos caminhoneiros. Greve de caminhoneiro e greve de qualquer pessoa é pecado à luz da palavra de Deus, nos termos que a gente deu. Então, se é pecado, traz consequência. Quais são as consequências para a economia? 71 bilhões de reais de prejuízo no país, nesses dias que a gente passou aí. 3 bilhões, indústria de frangos e porcos. 8 bilhões, carne bovina. 740 milhões, açúcar e etanol. 1 bilhão, cadeia do leite. 225 milhões, trigo. 672 milhões, tabaco. 9,5 bilhões, indústria química. 1,6 milhão, farmacêutica. 3,8 bilhões, construção civil, que foi beneficiada e agora está recebendo de volta. Indústria têxtil, 29 mil fábricas do Brasil estão paradas, prestes a parar, 1,8 bilhão. Calçados, indústria automotiva, perda de 51 mil veículos que deixaram de ser vendidos. 11,5 bilhões no distribuidor de combustível, né, que o pessoal pensou que os postos de gasolina estavam nadando em dinheiro. Perderam 11,5 bilhões. E aí, cada setor, né, isso aqui é uma pesquisa do Estadão. O que é possível, né? Então, irmãos, cuidado com essa história de greve. Greve é pecado. O crente não pode apoiar greve, não pode participar de greve. É diferente de uma interrupção de trabalho quando o seu patrão ele quebrou o contrato. Isso é diferente. A gente estudou aqui isso. Mas você não parar o trabalho para barganhar, para chantagear melhoria, isso é pecado. A Bíblia diz que nós devemos sofrer o dano, inclusive, se for necessário. Vou abrir agora para a pergunta, Ian. Como assim? Autônomo, mas ele estava com a carga dos outros em cima do caminhão. Então é greve. Delimitando o termo, né? Mas é quebra do mandamento.
Quebra do mandamento. Parar de trabalhar por isso aí, e principalmente com a carga dos outros em cima, né? Quebra do oitavo mandamento. É roubo. O oitavo mandamento, não furtarás, né? Roubo. Mas, Suzana. Perfeito. 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 Lembre que a quebra de um mandamento sempre leva à quebra de outros mandamentos. Então, você quebrou o oitavo, vai quebrar o sexto, né? Não matarás, o sétimo e todos os outros. Deixa eu dar a vez a Filomena. Em que? Mas como vai chegar se os caminhões dele estão parados? Não, isso é verdade, mas aí é outra história completamente distinta. O governo. Não vamos ter nada. É. Desabastecimento de supermercado. Olha, vocês tiveram esses dias uma amostra grátis do que é o socialismo na prática, né? Que é a Venezuela. Chegar no supermercado assim e tá uma prateleira vazia. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Água mineral, gás. Ontem meu pai estava querendo comprar gás. Sabe quanto é que estava o preço do gás? R$ 90. R$ 90. Pois é. Caos. Caos. Agora, deixa. Dois postos. Agora, com isso, ele está dizendo que o que o caminhoneiro está reclamando é errado, que o preço está caro. Está caro. Agora, a solução. Se o começo do problema for o Estado, como é que eu vou pedir ao Estado para solucionar meu problema? Ele não entende. Explicar isso aí vai ser complicado. É, verdade. Perfeito. Não, o povo se revoltou. Isso é verdade. E motivo, né? Só que não é, o que não pode é no nosso meio haver esse tipo de revolta. Porque rebelião é pecado de idolatria. Mas essa não era a pauta deles, não. A pauta deles era muito fixa. Era a pauta oficial. Não pagar pedágio, isenção de pedágio, quando houver terceiro eixo suspenso, diminuição de 46 centavos no litro do diesel e pasmem, um preço mínimo para o frete. Quer dizer, isso é intervenção estatal. O Estado não tem poder para dizer quanto é o preço do frete, isso é o mercado que diz. Sim, perfeito. Reserva de mercado 30% para o autônomo.
Exato. A gente quer continuar, né? Com aval estatal. Roubar com aval do Estado. Não pode. Você só tem que pagar aquilo que o mercado delimita. Isso. E quem queria trabalhar não foi impedido. Deixa eu só contar uma história aqui. Eu fui comprar um material semana passada, pedi para o rapaz entregar. Ele disse que dos 4 caminhões, 3 estavam parados porque eram caminhões grandes e andavam em estrada. Um caminhão menor foi tentar atravessar ali, para quem conhece, depois do Detran tem um contorno que vai dar para o Portal Sudoeste, né, Felipe? Naquele contorno ali, na cidade de Felipe, ali é BR. Na minha também, né? Ali é BR. Então, o caminhoneiro estava atravessando para deixar a mercadoria e voltar. A manifestação pensava que ele estava atravessando para andar na estrada. Quando ele voltou, os caras jogaram uma pedra na cabeça dele, cortou a cabeça dele e estava no trauma. Hã? Foi na porta do trauma. Mas brincadeira uma coisa dessa. Quer dizer, é impedir quem quer trabalhar de trabalhar. Mais alguém? Presbítero. Perfeito. A princípio. Se tudo desse certo, ainda estava errado. Porque a gente não diz o que é certo pelo se deu certo, mas a gente diz o que é certo por à luz da palavra de Deus. Exato. Os fins nunca vão justificar os meios. Mais alguém quer falar? Basicamente, o Brasil vive de nota promissória. A gente se banca com nota promissória. Fica lançando título e vendendo, a Deus dará, confiando que vai receber um dia. Né? Exato, que é altíssimo. Então tem que pedir a menos Estado, não mais Estado. Mas não Deus é autoridade. Não é ela. A igreja pode relativo aqui. Qual a hora de desobedecer? É se recusar da igreja. Para eles E quase impossível. Né? Irmãos, só para a gente fechar, primeiro,
Nós não somos contra uma pauta principal dos caminhoneiros, que é o custo do combustível. Todo mundo sente isso, direto ou indiretamente. Quem tem carro, caminhão ou não tem. Não somos contra, né, o protesto. Nós vimos aqui que o protesto é lícito. Não somos contra a manifestação, não somos contra nada disso. Nós somos contra, sim, a revolta, o sentimento de revolta, né, e o sentimento de pedir mais Estado, quando a Bíblia diz que a gente é para pedir menos Estado. E é o pai de família que vai cuidar da sua casa, não o meu presidente, nem qualquer autoridade. Em segundo lugar, isso também está nos ensinando para as próximas eleições, como votar. Prestem atenção, a igreja não tem o papel de dizer o nome que você deve votar, mas deve lhe ensinar a votar. Então, à luz da Escritura, qualquer candidato que lhe prometer casa, comida e roupa lavada, porra. Se ele disser que vai ajudar os pobres, resolver o problema dos pobres, porra, é mentira dele. Não, quase todos. Então, pense dentre os nomes que dizem que eles vão diminuir o Estado, eles vão diminuir a intervenção estatal, porque isso é bíblico. Função primordial do Estado, dar segurança ao cidadão, né? Isso. Liberdade, em alguns sentidos, né? Não liberdade plena, cuidado. Oi? Mas ele fica comigo não, ok, irmãos? Mais alguém quer comentar? Espero que tenha sido edificante para os irmãos esse momento, tá bom? Ficar de pé, vamos orar. Queria pedir ao presbítero Nakamura que viesse até aqui, agradecer a Deus por essa manhã. Esticamos muito o horário, mais do que nunca, mas entendo eu que era necessário. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, dia separado, Senhor, para nos deleitarmos nas Tuas coisas, Senhor. E depois de sermos edificados pela Tua palavra no culto público, Senhor, tivemos a oportunidade de entender um pouco mais da nossa relação, a relação do cristão, Senhor, com a sociedade, baseando sempre, Senhor, nos princípios bíblicos, nos Teus mandamentos. E é importante, Senhor, que nós, como igreja, aprendamos a olhar para a sociedade e interpretá-la, Senhor, de acordo com os princípios bíblicos e não com os princípios mundanos, Senhor. Porque muitas vezes nós somos levados por um sentimento comum, seja de indignação, Senhor, ou seja, por até causas que sejam justas. E nos esquecemos que quem decide o que é justo e o que é injusto é o próprio Senhor, na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, para que dia após dia possamos buscar ser santos como Teu Filho é santo e aplicar a Tua palavra no nosso dia a dia, buscando sempre a Tua glória no nosso meio e que para as pessoas vejam, Senhor, o Teu Filho em nós. Que oramos gratos por esse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.